Sessões remotas continuam e discussões acaloradas marcam a semana aqui do Parlamento Goiano. E entre os projetos, o que trata sobre o transporte escolar alternativo segue sem definição. E um alerta: pico da Covid-19 no estado pode ocorrer na segunda quinzena de julho, segundo estudo da UFG. E sobre os reflexos dessa pandemia aqui em nosso estado, entidades, órgãos e boa parte da sociedade civil estão cada vez mais aderindo a campanhas com fins específicos. O Poder Legislativo lança de forma virtual a Corrida da Solidariedade. Agora no Alego News Especial, que está começando. As sessões remotas desta semana seguiram em forte ritmo. E entre as apresentações de matérias e discussões, teve debate. Um áudio divulgado pelas redes sociais envolvendo o secretário de Segurança Pública do Estado provocou polêmica entre os parlamentares, que querem uma CPI para investigar o caso. O Corpo de Bombeiros é uma das instituições mais respeitadas no Brasil. O nosso Corpo de Bombeiros em Goiás é uma instituição sempre que teve uma atuação muito digna. Hoje a estrutura do Bombeiros é fortíssima. E agora estão falando que tirou R$1 milhão dos bombeiros. E é gente do próprio governo. Alisson, a gente fica já assustado. Esse povo já tem envolvimento com o transporte público. Santo município, aí eu falo tranquilamente como governo. Eles não vão deixar o nosso povo simples das vans poderem fazer seu trabalho. Agora, aí você vê o que é esse governo. Eu tenho convicção que o povo nem sabia que um governo com tantos problemas e com tantas dificuldades, com tanto egocêntrico, um governo que, sinceramente, eu, cada dia que passa, fico mais assustado. Mas nós temos que abrir uma CPI, já estou preparando aqui o texto dela. Essa situação não pode ficar da forma que está. E tenho certeza que os deputados de oposição e situação vão poder também assinar essa CPI, porque não botar a limpo em relação a esses grampos. Veja agora um balanço das sessões remotas realizadas nesta semana. A primeira semana de junho foi extremamente movimentada no âmbito da Alego, a Assembleia Legislativa de Goiás. Todas as sessões ordinárias foram realizadas, bem como reuniões da CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão Mista e até mesmo outras comissões temáticas. Vamos aos destaques do plenário. O plenário, por exemplo, aprovou isenção de ICMS nas contas de energia elétrica para aquelas famílias que têm baixo consumo, que têm um pequeno consumo. Essa medida vai valer para esse período de pandemia do novo coronavírus. Destaques das comissões. A CCJ aprovou, por exemplo, o projeto que muda o Estatuto do Portador de Câncer. Também na CCJ, sabe aquele projeto que prevê vans escolares e de turismo como auxiliar no transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia? Então, esse projeto teve pedido de vistas na comissão. Ou seja, o que é isso? É maior tempo para ser analisado pelos parlamentares. Na comissão mista, foi aprovado diligências ao Ministério Público. O que é isso? Para que o Ministério Público se posicione, diga qual a posição do Ministério Público em relação ao uso de vans escolares como complementar ao transporte coletivo. Ainda no plenário, foi aprovado esta semana projetos de adequação à Lei Candir. É uma lei antiga que prevê compensação financeira aos estados. O plenário também aprovou determinando ou liberando que a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, inscreva devedores do Estado na lista da dívida ativa. Lembrando que todas as sessões tiveram quórums bem altos, acima de 38 em cada uma de suas reuniões, que agora são feitas de forma remota. Como a gente viu agora há pouco, as sessões remotas foram intensas durante essa semana, com a discussão e a apresentação de matérias. Veja agora um dos destaques. O deputado Diego Sorgato propôs esta semana na Casa um projeto que prevê destinar 30% do valor apreendido no combate ao tráfico de drogas em Goiás
para as pessoas que estão em tratamento contra a dependência química. O objetivo do deputado é reinserir essas pessoas no ambiente social, já que muitas vezes elas são marginalizadas pela sociedade. Determina que a apreensão de todos os bens, recursos financeiros, no combate ao crime organizado, o tráfico de drogas, sejam destinados um percentual de 30% aos programas e ações que tratam aí os dependentes químicos. Eu mesmo tenho várias parcerias com casa de recuperação e a gente percebe a carência enorme que tem as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, às vezes com alimentação, com material, utensílios, cama, cobertores, enfim, um custo enorme que não tem nenhum recurso legalmente já destinado para esse tipo de trabalho, que é um trabalho importantíssimo, que inclusive eu considero que vai aí no longo prazo ser retornado isso aí financeiramente para o Estado, com uma pessoa que deixa de dar trabalho estando recuperada de um processo de dependência química, o poder público vai economizar futuramente com hospital, com cadeia pública, enfim. Acho que é uma matéria interessante, dividir com vocês aqui, contar aqui com os nossos colegas deputados para que seja aprovado. Representante do entorno aqui na casa, o deputado Wilde Cambão, falou sobre o crescente aumento de casos de Covid-19 na região. O parlamentar se mostrou preocupado com a situação. Confira agora um trecho do programa Alego Entrevista. Lusiânia é uma cidade do entorno, como você falou, próximo a Brasília. Na região do entorno, ela é uma região conurbada, ela não tem divisão, As pessoas de Lusiânia, do entorno, trabalham muito em Brasília. Então, assim, há um perigo grande de contaminação, porque não só a questão da própria cidade do entorno, que é uma cidade que tem a corta BR-040, a questão da proximidade com a capital federal. E isso tem aumentado muito o número de contaminados pelo Covid na nossa cidade e na nossa região. Aliás, deputado, essa foi sempre uma preocupação do Executivo, por parte do governo do Estado aqui, essa proximidade das cidades goianas com Brasília. No começo da pandemia, os números estavam altos, em Brasília, e essa foi uma preocupação do Executivo, não é isso? Preocupação do Executivo, de nós como parlamentares. Lusiânia, ela é uma cidade diferente das outras, porque a atual administração do prefeito só fez muita obra de infraestrutura na saúde. Tanto que agora o governador pôde assumir o hospital municipal. O Estado não tinha nenhuma estrutura física para atender a região. E em função dessa grande obra que foi feita em Lusiânia, o Estado está podendo atender hoje as cidades vizinhas de Lusiânia. E tem inclusive, podemos até citar, pegando esse gancho aí, a questão do hospital de campanha, que foi um trabalho árduo feito aqui pelos parlamentares aqui da casa também, no sentido de reivindicar esse HCamp, como se fala, lá para Lusiânia. É uma grande conquista não só para a Lusiânia, mas para o entorno, Assim, Lusiânia hoje, como eu disse, tinha a estrutura física, o governo está assumindo a parte dos custos disso. Depois o hospital se tornará um hospital estadual, o Estado irá assumir a sua responsabilidade. E também se instalou o hospital de campanha agora em Águas Lindas. Então a região do entorno é uma região difícil, que preocupa, mas o governador tem dado agora essa atenção especial à região do entorno. A gente vai agora para um rápido intervalo. A seguir, entenda a proposta do governo sobre linha de crédito destinada a trabalhadores autônomos do transporte escolar e de turismo. Fique com a gente. A TV Alego iniciou suas atividades em 1996 e faz parte da rede legislativa de TVs. E foi instituída para dar transparência aos atos do Poder Legislativo de Goiás. Aqui, profissionais de comunicação atuam na transmissão, cobertura jornalística e divulgação das atividades do Parlamento.
As reuniões das comissões permanentes, audiências públicas e as discussões e votações dos projetos em plenário são transmitidas ao vivo. E os principais assuntos do dia são destacados nas reportagens e em nossos telejornais. Nesta quarta-feira, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na comissão mista desta quinta-feira. Desde setembro do ano passado foi aprovada uma lei alternativa do governo para recuperar o caixa. Para quem pensa que o trabalho da assistência policial militar. E em sinal aberto no canal 61.2, o Legislativo tem se aproximado cada vez mais da população, com acesso à informação garantido pela parceria firmada com a Câmara Federal. E agora a nova TV Alego traz para você novo estúdio, novos cenários para os novos programas da nossa grade de programação e ainda com novos equipamentos para ficar mais perto de você. A TV também disponibiliza os conteúdos de todos os programas e transmissões das atividades da casa no canal do YouTube e facilita o acesso por meio do site oficial da Alego, em tempo real. Você pode acompanhar também as publicações em nossas redes sociais. TV Alego, um canal aberto ao diálogo que traz informação com a transparência e a independência de quem produz as leis em benefício do povo goiano. É a TV Alego, cada vez mais perto de você. O Alego News Especial está de volta. O governador Ronaldo Caiado anunciou oficialmente no início desta semana a liberação de linha de crédito destinada a trabalhadores autônomos do transporte escolar e de turismo. Enquanto isso, o projeto de lei que propõe que esses trabalhadores prestem o serviço de transporte complementar durante esse período de pandemia continua em discussão aqui na Assembleia. A matéria é de autoria do deputado Alisson Lima. Entenda essa proposta e também como será a liberação dessa linha de crédito. Os trabalhadores autônomos do transporte escolar e de turismo estão entre os muitos milhares de cidadãos goianos que tiveram seus negócios prejudicados durante a pandemia do novo coronavírus. Em abril, eles ganharam a atenção na ordem do dia da Assembleia, quando um projeto de lei apresentado pelo deputado Alisson Lima propôs a implementação de um transporte complementar ao transporte público na região metropolitana de Goiânia a ser prestado por esses trabalhadores. No documento, o deputado afirma que, além de contribuir com um transporte de responsabilidade e cuidado com a saúde dos usuários, a proposta resolve o problema desta categoria, já que muitos estão sem condições de pagar as parcelas de seus veículos e de prover o sustento de suas famílias. A tramitação da proposta começou em 28 de abril, quando ela foi lida em sessão plenária. No dia 14 de maio, a CCJ aprovou o relatório do deputado Henrique Arantes, favorável à matéria. No mesmo dia, ela seguiu para o plenário, onde foi aprovada em primeira votação, com 26 votos favoráveis e nenhum voto contrário. No dia 20 de maio, o deputado Alisson Lima cobrou a aprovação definitiva do projeto. O presidente Lissauer Vieira afirmou, então, que a Procuradoria da Casa estava preparando um parecer sobre a tramitação da proposta e também adiantou as tratativas junto a Goiás Fomento para a abertura de uma linha de crédito direcionada a esses trabalhadores. O projeto de lei foi apresentado há cerca de 15 dias, é de minha autoria. Nós não podemos, nesse momento, colocar uma venda ou um tapa-olhos, esquecer, deputados, que aí em frente ao parlamento, aí em frente à nossa casa, aí em frente à Assembleia, nós temos dezenas desses trabalhadores suplicando, inclusive ao presidente Lissauer, para que coloque na pauta, urgentemente, esse projeto em segunda votação. Nós não podemos permitir com que a fome persista aqui no estado de Goiás. São pessoas que não se enquadram em nenhum tipo de ajuda, nem do governo federal e nem do governo estadual. São pessoas que, nesse momento, não têm uma fonte de renda. Os contratos foram suspensos. Os pais não têm como pagar.
Tudo isso aí do coronavírus, deputados, é uma engrenagem. Qual que é o motivo de não aprovarmos em segunda votação esse projeto de lei? Qual que é o motivo de, nesse momento, virarmos as costas para esses pais e mães de família? Eles estão pedindo, aprovem em segunda votação o PL 2280. Já tentaram desqualificar o projeto de lei. Tem até colega indo para rádios, dando entrevista, dizendo que o projeto é inconstitucional. Sendo que eu, junto com uma equipe jurídica, inclusive com o nobre deputado Humberto Aidar, o projeto passou pela mão dele como presidente da CCJ. O projeto é 100% constitucional. Veio com parecer favorável do experiente deputado Henrique Arantes. Nós conversamos com uma sensibilidade, conversamos com o pessoal do transporte escolar na parte da manhã hoje. Eu recebi 2 representantes deles aqui, expliquei a eles o vício de origem, e não tem questão de inconstitucionalidade, deputado Alisson, e a todos os nossos nobres colegas deputados, não cabe a nós julgarmos inconstitucionalidade. A Comissão de Constituição e Justiça, até mesmo o deputado Humberto Aidar, nos trouxe essa matéria junto com outras. Só que o regimento é muito claro, e o regimento nos mostrou, e eu fui alertado por procuradores dessa casa, que precisa ser avocado para uma comissão temática, para a Comissão de Serviços e Obras Públicas. A exemplo do que foi o outro projeto de Vossa Excelência do transporte alternativo, que é muito parecido com esse. A exemplo do que foi apresentado e aprovado o projeto de lei do transporte intermunicipal do deputado Paulo César Martins e também do deputado Vinícius Cirqueira. Não dei o parecer final ainda, deputado. Está nas minhas mãos, analisado pela nossa Procuradoria, e eu garanto a todos os nossos colegas parlamentares, a todos que estão assistindo essa sessão por videoconferência, a todos da TV Assembleia, todos os transportadores escolares, que nós estamos, todos os deputados aqui estão sensibilizados. E eu fico muito triste quando Vossa Excelência fala que tem deputado que não coloca a cara mostrando que é contra. Não sei se tem algum contra ou não. Ninguém veio falar comigo que é contra essa matéria. Até porque ela foi votada aqui em primeira votação e aprovada por unanimidade. Então eu acho que não tem ninguém contra. Agora, nós precisamos ter a responsabilidade. Nós temos um regimento interno aqui nessa casa. E esse regimento interno, ele precisa ser respeitado. Então, a assessoria, nossa Procuradoria da Assembleia, que está aqui para isso, está fazendo um parecer. Até amanhã nós teremos esse parecer em nossas mãos e vamos tomar a destinação correta e regimental para a matéria. No dia seguinte, 21 de maio, o presidente anunciou a anulação da primeira votação da proposta, conforme parecer da Procuradoria. Antes de passar a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da matéria constante da ordem do dia, eu quero aqui ler o despacho do processo 2020-2280 de autoria do deputado Alisson Lima. Em virtude do equívoco da assessoria na elaboração da ordem do dia, vez que, primeiramente, deve ser apreciado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça em redação ao projeto e, posteriormente, nos termos da linha A do inciso 6 do artigo 45, encaminhado à Comissão de Serviços e Obras Públicas para ele emitir o seu parecer. Por conseguinte, fica anulada a votação do processo 2280 de 2020 em fase de primeira discussão e votação, retornando à regular tramitação. Assinado pela Procuradoria desta Casa. Seguindo uma sugestão do deputado Humberto Aidar, o projeto seguiu para a comissão mista, onde está atualmente, e foi relatado pelo deputado Major Araújo. Enquanto isso, as negociações para a abertura da linha de crédito foram concluídas e o anúncio oficial foi feito em 1º de junho com a presença do governador e do presidente da Assembleia. Conseguimos, em tempo recorde, fizemos várias reuniões na semana passada, liberar essa linha de crédito. 0,8%, um ano de carência e 3 parcelas de R$3.000 para dar um socorro para essas famílias que precisam. Para o presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras em Goiás, com o crédito em mãos, a categoria terá mais tempo para discutir o projeto que tramita na Assembleia. Ela corre um grande risco de ser considerada inconstitucional. Como ela tinha o condão de resolver uma situação provisória, ela teve o mérito de chamar a atenção do governo para essa categoria tão sofrida, e o governo está reagindo de uma forma adequada.
fornecendo aí um empréstimo emergencial para dar fôlego durante os 3 meses em que eles ficarem sem trabalhar, para ainda complementar com ajuda na alimentação. Então, diante desse cenário, eu acho que a categoria pode esperar, né, para discutir melhor uma lei nesse sentido. Já existem outras iniciativas aí na Assembleia. Então, o objetivo da lei, com essa ajuda do governo, eu creio que perde o sentido, além dela ter o perigo, o risco de ser considerada inconstitucional. Mas eu volto a afirmar, já teve um grande mérito de chamar a atenção do governo para a situação desse pessoal que é muito sofrida, que parou há muito tempo e deve voltar só em agosto. Mas agora, com esse auxílio, eu acho que dá para eles chegarem até lá e voltar às atividades normais. E quanto à lei, aí tem tempo para discutir com calma um projeto bem feito, sem risco de ser derrubado por falta de constitucionalidade. Em protesto em frente à sede da Assembleia, trabalhadores do transporte escolar e de turismo defendem a aprovação da proposta que permite que eles prestem o serviço de transporte complementar durante a pandemia. Nós só queremos dizer que o empréstimo para nós não é interessante. Como que uma pessoa pega um empréstimo, vai pagar como se não está trabalhando? Primeiramente, volta ao nosso projeto que precisamos trabalhar para que nós possamos levar a nossa vida, pagar a nossa dívida. Agora não, nós não queremos mais dívida. Nós já temos dívida o bastante para contrair mais. O que a gente quer? A gente quer que a casa coloque em votação, tramite o projeto de lei e deixe a gente trabalhar. Estamos pedindo carinhosamente aos senhores deputados, ponham o nosso projeto em votação, aprovem o nosso projeto e vamos trabalhar. Vamos resolver o problema da aglomeração nos terminais. Nós estamos aqui precisando trabalhar. Cada carro aqui representa a nossa empresa. Nossa empresa está a falir. Se vocês não ajudar nós a liberar o carro a trabalhar, nós estamos aqui querendo ajudar a população. Terminais lotados e nossos carros vazios. Terminais lá, o governador falou assim que não quer aglomerações. Nos terminais tudo lotado, nossos carros vazios. E nós passamos necessidade. Então ajuda nós a ajudar a população e nos ajuda a trabalhar. Então nós só pedimos isso. Vem olhar com carinho a cada governante, vem olhar com carinho pela nossa categoria. A presidente da Associação do Transporte Escolar afirma que a linha de crédito tem o apoio da categoria. A associação está apoiando essa linha de crédito que foi disponibilizada para todos. E quanto ao projeto do deputado Alisson Lima, a categoria está lutando por isso, tá? Todos acataram essa linha de empréstimo, mas, porém, estão querendo a aprovação desse projeto. Com isso, como a nível de estado, essa linha de crédito que foi disponibilizada poderá ajudar os transportadores escolares. Então, para isso, a gente pede a todos que estiverem a nível do estado de Goiás que venham nos procurar para estar vendo essa disponibilidade da linha de crédito que foi concedida. O Conselho Estadual de Educação decidiu pela manutenção das férias escolares em julho. Já quanto ao retorno das atividades no mês de agosto, ainda não há definição. Enquanto isso, escolas, pais e professores devem começar a discutir os cuidados e medidas de segurança para quando esse retorno às atividades presenciais for autorizado. A última resolução do Conselho Estadual de Educação, publicada em 30 de maio, determinou que o regime especial de aulas não presenciais segue até 30 de junho e as férias escolares serão em julho, como de costume. Agora, a expectativa gira em torno do retorno dos alunos às escolas. De acordo com o presidente do Conselho, a discussão sobre essa data de retorno só vai ser feita em julho, mas desde já é preciso pensar como essa volta vai se dar. Foi criado um comitê de crise em que os componentes são o Conselho Estadual de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e entidades privadas, sindicatos das entidades privadas. Esse comitê vai estudar e vai produzir um documento olhando o que tem acontecido no mundo, os países que já retornaram à aula, seguindo as orientações dos órgãos de saúde quanto a protocolos de como que pode ser essa volta. A nota técnica da Secretaria de Saúde estabeleceu que na segunda quinzena de julho
o comitê de crise vai avaliar, então, as condições, né, se é possível voltar às aulas de forma presencial ou não. Mas, mesmo assim, nós já vamos estabelecer um documento com esses protocolos. Eu acredito, né, isso aí é uma opinião minha, que essa volta às aulas vai ser precedida, primeiro, de uma acolhida com os pais, uma conversa da comunidade escolar, e eu acredito que não vamos voltar todos juntos, né, principalmente porque é tudo muito novo. Então, esse protocolo vai definir questão de espaçamento, os aparelhos de proteção, equipamento de proteção individual que nós devemos usar, né, e também quantidade de alunos que será permitida, e muito disso olhando também a questão das estruturas das escolas. Então, nós temos muito trabalho agora para o mês de junho, em termos de definir esses protocolos, fazer a organização da rede. Então, se for possível a volta às aulas em agosto, nós já estaremos preparados e repassando esse protocolo para as escolas, para as redes de ensino, até que elas possam se preparar em termos de adquirir esses equipamentos. Na quarta-feira, 3 de junho, o retorno das atividades da educação infantil foi assunto de uma audiência pública promovida pela Comissão de Educação da Assembleia. Em entrevista ao colega Murilo Santos, o deputado Thales Barreto, que preside a comissão, comentou as possíveis exigências que poderão ser feitas para o retorno das atividades. Realmente buscar uma data específica ao retorno das atividades escolares presenciais, mesmo que seja... Essa é uma ansiedade, né? É uma ansiedade, porque os meninos também estão em casa demais, a forma remota, online, acaba não sendo a mesma coisa. A gente viu o posicionamento na audiência pública da deputada Leda, que é extremamente contra, e eu concordo com ela, mesmo que seja um escalonamento, porque muitas vezes uma sala não vai comportar a exigência da Secretaria de Saúde, da OMS também, da distância. Então, por exemplo, segunda, terça, segunda, quarta e sexta, metade de uma turma. Essa metade vai fazer terça, quinta e sábado. Cria-se uma alternativa para poder diminuir o número de alunos na sala, atingindo as necessidades totais. O protocolo é fundamental. Por exemplo, eu coloquei no protocolo, todos os educadores têm que fazer o exame do Covid-19. É importante que eles tenham o exame em mãos. Os pais que querem levar os filhos, que façam também dos filhos. Então, isso é uma forma segura de a gente buscar atividades e tentar não retomar da forma que era antes, mas da forma que vai vir posterior a essa pandemia que mudou a vida de todos nós. No dia 1º de junho, portanto, logo depois da publicação da resolução do Conselho Estadual de Educação, o MEC homologou um documento com orientações sobre a reorganização dos calendários letivos, que deve ser feita por cada sistema de ensino. A sugestão é buscar alternativas que diminuam a necessidade de reposição presencial de dias letivos, e para isso o MEC autorizou a inclusão, por exemplo, de atividades não presenciais no cálculo da carga horária a ser cumprida pelos alunos. Já há uma corrente forte no Brasil inteiro de se adequar o currículo para o ano letivo de 2020 e, se for necessário, repassar alguns dos tópicos que deveriam ter sido trabalhados esse ano com o próximo ano, tudo visando a manutenção do ano letivo 2020. Esta advogada conta que no caso da filha mais velha, a escola já comunicou que vai começar a conversar com os alunos sobre o retorno. Eu estou bem ansiosa e eu quero saber, curiosa, sobre o que vão falar. Da pequena, ainda não falaram nada. Parece que o retorno vai ser em agosto, ouvi falar, porque até o dia 30 ou 31/7, essas aulas estão suspensas. Eu acredito que o correto seria começar primeiro pelos mais velhos e depois ir diminuindo pelos mais novos. Porque começar tudo de uma vez, eu acho meio complicado. Nós conversamos também com um coordenador pedagógico de um colégio particular de Goiânia. Ele defendeu o retorno dos estudantes em agosto, falou das dificuldades a serem enfrentadas e também como fica o calendário escolar. Temos que tomar medidas? Temos. A higienização é fundamental na escola.
precisamos melhorar e intensificar todo o trabalho de higienização da escola, que é muito importante. Álcool em gel em abundância, máscaras e o principal, que é o que vai dar mais trabalho na minha opinião, manter os alunos o mais afastado possível. A escola é um ambiente de aglomeração, não tem como evitar isso. Então temos que conscientizar o menino que ele está voltando para a aula em agosto, mas não é a mesma realidade de fevereiro, que ele vai ter que manter uma distância mínima, ter máscara o tempo inteiro, para que essa volta não se torne um problema. O calendário escolar normalmente precisa ter 200 dias letivos e 800 horas anuais. A Secretaria da Educação já flexibilizou esses 200 dias letivos. Não vai ser mais necessário cumprir os 200 dias. Eles só estão exigindo agora as 800 horas. E para a gente não vai ser um problema, visto que estamos dando aula em regime normal. Todos os dias de manhã os alunos têm as 6 aulas que eles tinham na escola presencial, só que agora é online, ao vivo. O professor dá aula lá pelo aplicativo, o aluno assiste a aula, faz tarefa e está tendo até avaliação, tá, para acompanhar esse desenvolvimento. Essas aulas que estão sendo dadas via aplicativo, online, ao vivo, são consideradas dias letivos também. Então, quanto aos dias letivos, não teremos problema. Apesar que já começou a sair alguns boatos que os sábados vão poder ser utilizados, né, para atingir o mês de dezembro lá e ter as 800 horas. Então eu não vejo o calendário como um problema. E já que estamos falando sobre essa questão, a educação, agora eu creio que ninguém vai discordar, pois está pesando e muito no bolso as mensalidades das escolas privadas, né, gente? Especialmente neste período tão delicado. O deputado delegado Eduardo Prado apresentou aqui na casa, no início das sessões remotas, lá no mês de abril, um projeto que trata sobre esse assunto, a revisão ou a redução de 30% do valor das mensalidades. Agora, em um novo projeto apresentado nesta semana pelo parlamentar, estabelece prazo para escolas apresentarem planilha de custos aos consumidores. O deputado delegado Eduardo Prado tem vivência, tem traquejo na área de direito do consumidor. Ele foi inclusive titular da Delegacia do Consumidor aqui em Goiás. E ele recentemente apresentou o projeto aí sobre a questão das relações de consumo de pais com os estabelecimentos de ensino neste momento em tempos de pandemia. Por quê, deputado? Nós recebemos aqui muitas reclamações. Pais, alunos reclamando em relação à questão da mensalidade. Houve algumas instituições que realmente investiram na questão da aula virtual, EAD, mas outras também não. Crianças que às vezes não conseguem sequer ligar um computador ou permanecer 15 segundos na frente do computador. E há uma discrepância econômica nessa relação de consumo. Nós fomos procurados por muitos, reunimos com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública do Estado de Goiás, fizemos uma intervenção ao PROCON e fizemos toda essa tratativa para que houvesse uma análise de planilhas econômicas para ver a situação econômica, porque as duas partes estão prejudicadas, mas muitas escolas, faculdades fecharam as portas e isso tem que ser repassado aos pais e alunos para um desconto. Diante desse contexto, né, o PROCON exigiu as planilhas econômicas e eu, como consumidor, você, os pais e alunos, têm o direito de receber essa planilha econômica. Só que havia uma falha na legislação. Daí, né, que já emendando aqui, nós apresentamos um projeto de lei, projeto importante, referência para o Brasil, em que nós fixamos o prazo de 10 dias para que os consumidores recebam essas planilhas. Ou seja, o pai, o aluno, nós, consumidores, estejamos ali na faculdade, na escola, solicitamos ali a planilha econômica, a instituição tem 10 dias. Esse prazo não era fixado, inclusive, numa lei federal. Como nós temos competência concorrente para legislar em relação ao direito do consumidor, apresentamos e eu fico grato da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás sair na frente. Até porque recebi hoje ligação de mais de 10 parlamentares de outros estados, parabenizando o projeto, ao mesmo tempo que solicitando uma cópia para que eles fizessem o estudo e apresentassem nos seus estados. Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Este ano, por causa da pandemia de Covid-19, o governo de Goiás realizou a Semana do Meio Ambiente de forma digital. A modernização da gestão ambiental foi o tema de 2020, com destaque no novo sistema de licenciamento. Garantir o futuro é agora. O mundo vive transformações diárias e todos nós fazemos parte desse processo. Não é de hoje que os atos humanos impensados vão se agravando. As queimadas, desmatamentos
e o uso inadequado dos recursos naturais são alguns exemplos da destruição do meio ambiente. E também não é de hoje que ações simples podem salvar o planeta. A economia de água e energia, o descarte correto do lixo, a reciclagem, o fim do consumismo e o uso consciente do veículo são alguns exemplos. E vamos combinar que não é tão difícil assim. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Aqui no estado de Goiás, por conta da pandemia, o governo realizou a Semana Nacional do Meio Ambiente de forma totalmente digital. A modernização da gestão ambiental foi o tema escolhido para 2020, com destaque no novo sistema de licenciamento. A ideia é estruturar uma pasta que é extremamente complexa. Nós temos uma legislação muito extensa, sobreposta com atribuições entre a União, o Estado, os municípios, outros entes, como é o caso do Ministério Público, das polícias, enfim, nós temos aí uma gama de ações que acontecem em torno da pauta ambiental e há uma necessidade de organizar todo esse esforço de uma forma muito presente. Então, essas iniciativas, elas envolvem desde a gestão das nossas unidades de conservação, que precisaram ganhar reforços no sentido de recursos e intervenções para garantir a sua preservação. E aí nós estamos falando dos nossos parques, das nossas áreas de proteção ambiental, que precisam ser seguras do ponto de vista de incêndios florestais, de invasões, de caça, de pesca irregular, mas também nós estamos falando de outras questões que estão aqui sobre a tutela da secretaria, como é o caso da gestão das nossas águas. Hoje, o dia todo, nós trataremos do assunto água, que é um assunto bastante delicado aqui em Goiás. Nós temos visto aí que as mudanças climáticas nos impõem cenários de restrição hídrica todos os anos, então há uma ação da secretaria também, que foi desenvolvida e continua sendo desenvolvida para propiciar o acesso à água de forma ágil, mas também de forma controlada, com qualidade. Então, implantamos sistemas eletrônicos, conseguimos digitalizar todas as informações relativas a recursos hídricos ao longo desse 1 ano e meio de gestão. Além, né, da gestão de recursos hídricos, nós temos ainda o cadastro ambiental rural, são 272 mil propriedades em Goiás. Nós fazemos a análise uma a uma sobre o cumprimento da legislação ambiental, as reservas legais, áreas de preservação permanente, que também sobre o qual o controle manual disso é muito complexo, né, muito demorado, e quando chegamos aqui a fila estava em 25 anos, então estamos aperfeiçoando por instrumentos de gestão de tecnologia para conseguir fazer a análise desses imóveis de forma mais rápida, mais célere, garantindo ao nosso produtor rural a regularização das suas atividades e finalizando aí com o nosso carro-chefe, o licenciamento ambiental, que é um dos instrumentos que hoje, de fato, né, precisam de uma intervenção muito, muito séria e muito presente do governo. Isso não acontece só em Goiás, mas no Brasil todo. E aqui nós conseguimos avançar com a pauta, com a ajuda da Assembleia Legislativa, é preciso que se diga, de forma muito ágil, de forma muito estruturada. Em dezembro de 2019 foi publicada a Lei 20.694, que institui o regime de licenciamento aqui em Goiás. Lembrando que a lei anterior era de 1978, estava muito defasada e não trazia as ferramentas necessárias para que a gente pudesse avançar na modernização dessa gestão. E agora, mais recentemente, foi publicada a Lei 27333, que trata do regime extraordinário de licenciamento. Que tem como princípio, está previsto expressamente lá no texto da lei, a desburocratização máxima, garantindo aí para o pós-pandemia que a economia de Goiás possa ser reaquecida sem as intercorrências das questões de licenciamento ambiental, que demoravam aqui em Goiás em torno de 6 a 8 anos para qualquer empreendimento conseguir uma licença. O regime especial de licenciamento aprovado pela Assembleia coincide com a assinatura de um protocolo de intenções pelo governo para a instalação de 24 novas indústrias em Goiás. O documento foi assinado em maio. Este especialista em direito ambiental comenta a importância do licenciamento neste cenário. O controle ambiental, para uma indústria se instalar, ela receber a sua licença ambiental, né? Primeiro ela tem que fazer uma licença prévia, né? Essa licença é se ela pode
se localizar naquele local onde ela está predisposta a empreender. Segundo, ela vai ter uma licença de instalação, né? Ela tem que fazer todos os trâmites, todos os estudos e todas as condicionantes indicadas pelo órgão ambiental competente. E terceiro, ela vai ter uma licença de operação. Ela vai ver se, por exemplo, se é uma indústria que emite efluentes, né, se vai ser composto todo aquele processo dentro do que ela vai levar, se aqueles efluentes estão devidamente tratados e dentro dos padrões estabelecidos pelas normas, pela legislação, se elas vão ter a sua licença para funcionar. Então, cada vez que o órgão ambiental vai fazer o seu estudo, ele é fundamental, ele tem que ser lastreado, né, em todas as técnicas modernas. Uma indústria não pode se instalar e poluir, simplesmente produzir poluindo. Então, não é permitido mais, ela não se instala. Então, todo o processo industrial, mas todo outro processo de outras atividades que não sejam industriais, mas comerciais, de empreendimentos poluidores ou potencialmente poluidores, devem estar dentro de um processo do licenciamento ambiental, que é fundamental para que nós tenhamos essas condições de funcionar. Nós queremos indústria, queremos novas atividades que gerem tributos, que gerem empregos, mas que também zelem e preservem e respeitem a legislação ambiental. O Alego News especial vai para o intervalo. No próximo bloco, veja como será a parte da reabertura do comércio aqui da capital. A TV Alego iniciou suas atividades em 1996 e faz parte da rede legislativa de TVs. E foi instituída para dar transparência aos atos do Poder Legislativo de Goiás. Aqui, profissionais de comunicação atuam na transmissão, cobertura jornalística e divulgação das atividades do parlamento. As reuniões das comissões permanentes, audiências públicas e as discussões e votações dos projetos em plenário são transmitidas ao vivo. E os principais assuntos do dia são destacados nas reportagens e em nossos telejornais. Nesta quarta-feira, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na comissão mista desta quinta-feira. Desde setembro do ano passado, foi aprovada uma lei alternativa do governo para recuperar o caixa. Para quem pensa que o trabalho da assistência policial militar... E em sinal aberto no canal 61.2, o Legislativo tem se aproximado cada vez mais da população, com acesso à informação garantido pela parceria firmada com a Câmara Federal. E agora a nova TV Alego traz para você novo estúdio, novos cenários para os novos programas da nossa grade de programação e ainda com novos equipamentos para ficar mais perto de você. A TV também disponibiliza os conteúdos de todos os programas e transmissões das atividades da casa no canal do YouTube e facilita o acesso por meio do site oficial da Alego, em tempo real. Você pode acompanhar também as publicações em nossas redes sociais.
TV Alego, um canal aberto ao diálogo que traz informação com a transparência e a independência de quem produz as leis em benefício do povo goiano. É a TV Alego, cada vez mais perto de você. De volta ao Alego News especial. Bora agora falar sobre movimentação do comércio da capital. O presidente da FEComércio afirma que foi surpreendido por decisão da prefeitura de recuar na abertura do comércio. Qual é a situação? O senhor já tem uma definição da prefeitura se realmente haverá esse recuo e não se reabrirá mais a maioria do comércio a partir do próximo dia 6? Olá, Cid. Olá, prazer estar com vocês aqui na TV Alego. O que ocorre é que no último dia 29, numa reunião com os secretários do município e 15 empresários, lideranças, ficou acordado que no dia 6 de junho a prefeitura iria divulgar as atividades que retornariam a partir do dia 6 e as atividades que não retornassem teriam um calendário de abertura. Posteriormente a essa data, eu fui convidado para participar na reunião do COI-Covid, que é um comitê da prefeitura onde reúne mais de 30 pessoas, Ministério Público, professores da UFG, Vigilância Sanitária, só eu da iniciativa privada, e é onde o debate lá foi no sentido de não abrir. E eu fiquei sozinho na defesa de que deveremos abrir com segurança e investir no distanciamento. Posterior a isso, ainda mantive mais uma reunião com a secretária da Saúde, o secretário de Planejamento e o procurador do município de Goiânia, e com a nossa equipe técnica, tentando convencê-los que é possível definir este calendário, trabalhando com total segurança. A entrevista completa você confere em nossa programação. Brasil bate recorde de mortes por coronavírus em 24 horas e tem média de 1 óbito por minuto. Agora mesmo, Goiás ultrapassou a marca dos 5.000 casos. De acordo com estudos da Universidade Federal de Goiás, o pico de contaminação pela Covid-19 em nosso estado ainda vai acontecer. Pelas estatísticas, será no próximo mês, em julho. A repórter Luciana Martins conversou com o professor da UFG, Manuel Ferreira, sobre esse assunto. A Universidade Federal de Goiás acabou de divulgar a terceira nota técnica sobre a Covid-19 em nosso estado. De acordo com os estudos, o pico de contaminação em Goiás deve ocorrer a partir da segunda quinzena de julho, se os índices de isolamento em nosso estado continuarem abaixo de 40%. Para a gente bater um papo sobre esse assunto, nós conversamos agora com o professor da UFG, Manuel Ferreira, que faz parte de outro grupo de estudos, que é o do IES, Instituto de Estudos Socioambientais, também da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada, viu, professor, pela sua participação aqui, para falar desses números, né, que nos assustam, já que o índice de isolamento caiu, né, em Goiás. Começamos bem altos, né, em 55%, em meados de março, começo de abril, mas infelizmente esse número baixou e os números mostram aí a contaminação maior, né? O que isso representa, no caso, né, em termos socioambientais, né, já que é a área do senhor? Olá, Luciana. Obrigado pela oportunidade. Bom, o nosso grupo na universidade, em cooperação com o grupo que vem formulando essas modelagens, ele trabalha nessa crise da Covid com o desenvolvimento de uma plataforma de dados espaciais, a gente chama de Covid Goiás, a plataforma. Ela demonstra, né, ela vai monitorando a disseminação da doença pelos municípios goianos e para algumas cidades em nível de bairros, como o caso de Goiânia. E, no caso, o que a gente observa é que há uma nítida relação com o relaxamento das ações de isolamento, né, com essa taxa de isolamento, com a disseminação da doença pelos municípios, inclusive com um aumento expressivo do número de casos da Covid, números diários, né, o aumento é expressivo. Então, para se ter uma ideia, né, os dados relacionados à Covid no estado de Goiás, para o dia 28 de maio,
já totalizam 3.101 casos confirmados e 115 óbitos, né? E se nós observarmos a curva de crescimento desses contágios, a gente vai observar que ela ainda está bastante inclinada, né? Uma curva que está bastante indicando um crescimento acentuado ainda, ela não demonstra uma estabilização. Então, a gente acredita que isso realmente esteja relacionado inicialmente com um controle maior da mobilidade, né, da população, e agora com esse relaxamento. Então, o número de casos vem aumentando de forma bastante expressiva em todo o estado, mas especialmente aqui na nossa capital, Goiânia. A entrevista completa você acompanha em nossa programação. Em tempos de pandemia, a bicicleta tem sido uma opção para evitar aglomerações nos terminais. E, ao mesmo tempo, a bike também tem sido usada para a prática de atividade física. Com isso, empresários do ramo de bicicletas afirmam que as vendas alavancaram em meio à crise. A nossa velha amiga, a bicicleta, vem ganhando destaque positivo também em tempos de pandemia. Mesmo com as restrições de isolamento social, muitas pessoas têm utilizado a bike como meio de transporte para ir ao trabalho, por exemplo, economizando dinheiro e, consequentemente, fugindo de aglomerações em terminais e até mesmo para a prática de atividade física. É o caso do eletricista Alan. Eu, nesse momento, estou utilizando mais a bicicleta do que antes. Utilizo ela para trabalhar, fazer exercícios físicos, para não andar de ônibus, evitar aglomerações e ter mais cuidados, né? E sempre protegido. Estou utilizando bastante ela ultimamente. Na economia, a bicicleta tem dado uma força. É o que garante estes empresários do ramo de bikes e acessórios para ciclistas. Eles têm visto as vendas da empresa alavancarem, mesmo em tempos de pandemia. Uma realidade diferente de outros setores. A gente achou que ia ter uma queda no comércio de bicicletas, como de modo geral, mas o que a gente está observando é um crescimento na procura pela bicicleta, é um crescimento nas vendas. E a gente está trabalhando bastante esses dias para servir a população. O pessoal está se conscientizando e buscando um meio de se exercitar, né? E as academias fechadas, né? Agora é a hora de pegar a bike. A gente está vendo que agora nessa época de pandemia, como as vendas melhoraram, sabe? O pessoal está realmente consciente e despertou a população para um meio de ter menos aglomerações. Então o pessoal tem interessado mais, né, pelas bikes, por trocar peças, por melhorar suas bicicletas. Outro exemplo positivo é o desta oficina de bicicletas. O proprietário afirma que não está conseguindo atender a demanda. A procura por peças e serviços cresceu muito e por bicicletas também, né? Então assim, há mais procura de bicicletas para se comprar do que tem pessoas oferecendo bicicleta para vender. As pessoas estão só fazendo a manutenção das suas bicicletas, as revisões de suas bicicletas para se locomover para o trabalho, para se locomover aqui na própria região. E para mim tem sido satisfatório, né? A procura tem sido muito grande, a demanda tem sido grande. Então, a bicicleta está sendo o meio de transporte da vez. Mas para andar de bicicleta, seja em tempos de coronavírus ou não, é preciso muito cuidado e atenção. Tanto na capital do estado de Goiás quanto no interior, faltam condições devidas de trafegabilidade aos ciclistas, mas tem muitos municípios se adequando. A Aparecida de Goiânia tem quase 80 quilômetros de ciclovias e as pessoas têm utilizado com maior frequência a bicicleta neste período de pandemia. O secretário de Esporte da cidade destaca a importância de se ter segurança ao andar de bicicleta. Isso passa pela reeducação dos próprios motoristas. A gente tem que entender o motorista de carro, do veículo, tem que entender que existe a pista dele, existe ciclovia, ciclofaixas, que é exclusivo para os ciclistas.
E aí houve uma colocação dentro da ciclovia daqueles tachos, né, que protege, que divide a pista da ciclovia, ciclofaixa, da pista para veículo. Então, está tendo uma conscientização grande. Foi feito as pistas, está com essa conscientização, e agora nós estamos convivendo com já na naturalidade a participação do uso da ciclovia, da ciclofaixa. Então se liga nos benefícios de pedalar. Desde os meados de janeiro para março, quando a pandemia se instalou no nosso país, a gente vem enfrentando vários tipos de problema, né? Um deles é a academia fechada. Então o brasileiro deixou de fazer aquela atividade física. E a Organização Mundial da Saúde mostra nos estudos agora recentemente que 80% da população está obesa, né? E depois que teve essa pandemia, as pessoas estão paradas em casa, só comendo, se alimentando, ansiosas, e às vezes tem uma bike em casa, mas não toma essa iniciativa de ir pedalar. É um modo ativo, é um modo econômico, traz benefícios para a sua saúde, você reduz os riscos de ter um infarto, você reduz os riscos de ter uma obesidade, de aumentar a sua obesidade, ou de você perder peso, faz muito bem para a sua saúde e para o seu bolso. Hoje em dia você pode procurar grupos específicos de pedal que você encontra. É claro, com devido total segurança, né? De máscara, eles mantêm o distanciamento, mas a atividade física só vai trazer benefícios para vocês. E a bike é muito importante porque você fortalece muito as suas pernas, você trabalha muito o seu cardio muscular. A Assembleia Legislativa de Goiás, por meio da Diretoria de Planejamento Estratégico, lançou nesta terça-feira, de forma virtual, a Corrida da Solidariedade. A ação integra o projeto Viver Bem da Alego e visa arrecadar alimentos não perecíveis destinados a beneficiar 4 entidades filantrópicas goianas. Mais de 3.000 pessoas acordaram cedinho neste último domingo e marcaram presença na primeira corrida da Alego. Reinventar para ajudar o próximo é o que a Assembleia Legislativa tem feito em tempos de pandemia. E se essa palavrinha mágica viesse junto com uma corrida, você ia entender bem isso? Tá bom. Bora para a explicação oficial. Estamos aqui hoje na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás lançando um importante programa do projeto Viver Bem. Todos sabem que devido à pandemia a nossa corrida de rua da Alego foi suspensa, mas os nossos diretores e servidores reinventaram e estão criando a primeira corrida da solidariedade da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A Corrida da Solidariedade vem com uma importante missão: ajudar instituições goianas que estão passando por dificuldades neste período. As entidades selecionadas que vão receber os alimentos doados são Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, Casa de Eurípides, Ministério Filantrópico Terra Fértil e Associação Nosso Amiguinho. O serviço de atividades sociais aqui da Assembleia, a seção de serviço social da Assembleia, identificou essas 4 entidades que vão estar recebendo esses produtos e vão estar ajudando também centenas de pessoas que estão passando por muita dificuldade nesse momento, né? As doações já podem ser feitas aqui na entrada principal da Assembleia Legislativa a partir desta terça-feira, dia 2, até o próximo dia 10, das 8 da manhã à 1 da tarde. Todas as pessoas, né, não só servidores, como as pessoas da sociedade também podem estar contribuindo, empresários. E também uma novidade é que a semana que vem nós vamos estar fazendo em forma de drive-thru aqui na entrada da Assembleia, para facilitar a arrecadação, que as pessoas não precisem descer do carro, né? E dessa forma facilita também essa movimentação.
A Corrida da Solidariedade é para todos, mas você que integra o quadro de servidores do Poder Legislativo goiano e que está participando efetivamente desta justa causa, tem premiação simbólica, certificados e um troféu para o departamento que mais arrecadar alimentos. Então, vamos todos unidos em prol dos que estão precisando. Você cidadão, você servidor, familiares de servidores e a vocês, nossos diretores da Assembleia Legislativa, que possam nos ajudar com a Corrida da Solidariedade, doando alimentos para as pessoas que mais necessitam nesse momento de pandemia e de dificuldade. Conto com o apoio e com a ajuda de todos vocês. A TV Alego é a emissora oficial na divulgação da Corrida da Solidariedade da Assembleia Legislativa de Goiás. Faça parte desta corrida pela vida. Doe, participe. Bora participar, gente? Um gesto como esse é tão importante e para muitos representa uma esperança de que tudo vai dar certo e que essa fase logo vai passar, deixando ensinamentos valiosos. A solidariedade, num momento como este, ganha ainda um peso muito maior. E só para lembrar, a campanha aqui da Assembleia vai até quarta-feira, dia 10. Para mais informações, acesse o nosso portal. O Alego News Especial de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação e acompanhe as atividades do Legislativo Goiano aqui no canal 61.2 e canal 8 da NET. Até a próxima edição.